Olá, está no ar mais um programa Ela é o Elo. No Ela é o Elo de hoje, a gente vai falar sobre educação de qualidade, um tema que atravessa gerações e que depende de muitos elos: professores, escolas, famílias, comunidades e políticas públicas. Vamos conhecer histórias e iniciativas que mostram que é possível transformar realidades por meio da educação com criatividade, inclusão e propósito. E para começar o nosso bate-papo, eu converso com o vereador de Porto Alegre, Rafael Fleck. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem, Deise? Prazer estar aqui no programa Ela é o Elo. Já estava até com ciúmes que não tinha sido convidado. Imagina! Estava contando estar aqui para a gente poder contar também um pouco da nossa história, né? E um pouco da nossa atuação na Câmara de Vereadores. Muito bacana. A gente sabe, né? A gente conhece já o trabalho do Fleck sobre educação, ligado à educação. Então, quando pensamos em fazer esse programa, veio o teu nome. Vamos começar então. O que esse conceito de educação de qualidade significa para ti, vereador? Olha, Deise, eu já tenho uma história na educação militando como advogado, né? Eu sempre atuei defendendo as escolas de educação infantil aqui em Porto Alegre. Tive também um vínculo muito forte quando atuei como assessor do vereador Mauro Zacher, que também foi um vereador que durante os 5 mandatos dele pautou a educação infantil. Então, educação de qualidade hoje é tu conseguir fazer aquela mágica maravilhosa que é unir uma boa remuneração dos professores, uma boa estrutura física, né? E também uma boa relação com a comunidade escolar, que eu acho que esse é o ponto, né? Diante de uma cidade aqui como Porto Alegre, que tem muitos focos de violência, né? E tu conseguir fazer essa integração e fazer com que todos os estudantes e a comunidade escolar como um todo, professores, pais, famílias, possam conviver com boa qualidade e numa boa convivência harmoniosa no seu bairro. E que as nossas crianças também tenham esse prazer de ir para a escola, né, Fleck? Elas tenham vontade de ir e que esse aprendizado seja algo bacana, algo inovador, criativo para as nossas crianças. Acho que esse é um desafio. Esse é o desafio. Mas Porto Alegre, ela está muito avançada na educação infantil, né? Nós somos referência hoje, nós temos hoje 31 mil atendimentos diários em educação infantil. Desses 31 mil atendimentos, 21 mil são realizados na rede parceira, que é aquela rede onde as instituições beneficentes fazem o atendimento e são, então, remuneradas pelo município, né? São distribuídos recursos para eles, então, fazerem o atendimento. Do restante, 7 mil são das escolas próprias, né? E 3 mil são das escolas que fazem a venda de vagas. O município compra a vaga na escola. Mas a rede parceira ela evoluiu muito, né? É uma rede que tem hoje o melhor atendimento na cidade, né? Com muita qualidade pedagógica, uma excelente alimentação e uma ótima estrutura física. Então, eu sou muito defensor, eu estou muito focado na educação infantil. Claro que ela é apenas o início, é o alicerce da educação, mas é uma parte fundamental na educação. A gente não pode construir uma casa pelo telhado, a gente tem que vir lá do alicerce. Então, a educação infantil virou referência. E a educação, uma criança que convive na educação infantil, ela é uma criança que já chega lá nas séries iniciais do fundamental, de certa maneira, pronta para os desafios do ensino fundamental. Então, eu sou um incentivador da educação infantil, acho que a educação infantil, todos os municípios, né, devem ter qualidade nessa etapa creche, na etapa pré-escola, para que então as nossas crianças tenham um grande futuro pela frente. É como tu disseste, é o alicerce, é onde tudo começa, um alicerce bem feito, elas vão sair fortalecidas para iniciar então o ensino fundamental. E quais são os maiores desafios que o município enfrenta para garantir acesso e permanência dos alunos nas escolas? O acesso, desde na educação infantil, hoje, nós iniciamos o ano aqui em Porto Alegre com um déficit de 8 mil vagas. 8 mil 8 mil vagas. Gente, muita coisa. Tem uma migração da classe média, né, migrando para a pública. Isso é um movimento natural, pela qualidade, inclusive, da rede parceira.
Vamos finalizar o ano ali em torno de 1.000 vagas em aberto. O município conseguiu dar essa resposta rápida e tem um projeto do governo Mello para que, então, até o final desse mandato, se zere essas vagas. Já lá no ensino fundamental, nós tivemos agora uma decisão do governo do estado, onde ele fez uma migração. O governo do estado amplia o número de alunos na sexta série e o município amplia o número de alunos na primeira série. Bom, isso gerou uma certa preocupação das comunidades, é um tema muito latente aqui em Porto Alegre hoje, porque a gente muda com a regra familiar ali, né? Tem muitas escolas, as escolas municipais, elas estão inseridas dentro das comunidades e as escolas estaduais, elas são mais centralizadas. Há uma resistência da população. E isso também pode ser alguma coisa que contribua no futuro para a evasão escolar, porque nós temos vários territórios, né? E vários territórios, às vezes, que são dominados, infelizmente, pelo crime. Aqui em Porto Alegre, isso, como qualquer capital do nosso país, passa por isso. Então, às vezes, o filho do fulano, que é da facção tal, não pode estudar onde o filho do fulano, que é da outra facção, estuda. Então, assim, nós estamos debatendo ainda com a Secretaria Municipal de Educação, nós estamos debatendo com a Secretaria Estadual para tentar mediar isso, né? Não é claro que não é só a questão do crime, mas também tem distância, tem a questão de relevo. Por exemplo, pega o Partenon lá, não, a escola fica 400 metros de distância uma da outra. Sim, mas o relevo é muito acidentado, né? Às vezes pode separar irmãos, né? Isso pode acontecer, um ficar numa escola, porque a regra nacional é que o ensino fundamental se divide em 2 blocos, de primeiro ao quinto e do sexto ao nono. A obrigação hoje do município é do primeiro ao quinto. E o estado ele fica com o sexto ao nono e o ensino médio. Então, essa divisão está causando algum transtorno, né? Nós já tivemos, e o município também está muito preocupado, porque lá em 2016 o estado definiu que não abriria mais turmas na educação infantil. Ele simplesmente, não é que ele fechou, ele não abriu turma. E quando ele não abriu turma, ele jogou essa responsabilidade para o município e faltou muita vaga. E isso vem desde 2016 até o ano de 2025. O medo do município aqui é que o estado não abra vagas de primeiro ano, porque ainda tem muitas escolas estaduais que fazem o ensino fundamental completo, e também acarrete falta de vagas no ensino no primeiro ano. Nós tivemos esse processo aqui na Restinga esse ano, faltaram cerca de 600 vagas pelo fechamento do estado de turmas de primeiro ano. Então, assim, tudo isso, às vezes uma decisão política gera... É complexo, né, Fleck? São tantas coisas que precisam ser consideradas para fazer uma mudança. Não é só a organização das famílias ou a desorganização das famílias que gera a evasão escolar. Às vezes uma decisão que não é muito bem pensada gera também, né? Então, mas nós estamos lutando para que se consiga minimizar esse impacto, né? Porto Alegre tem avançado bastante. Os nossos índices do IDEB não são muito bons ainda, né? E o governo busca qualificar isso, ampliando o contraturno, que eu acho que isso aí também é uma necessidade das famílias, porque às vezes não, mas na maioria das vezes o pai e a mãe trabalham de manhã e de tarde, e as crianças só têm escola pela manhã ou só pela tarde, e não tem com quem deixar. Então o contraturno isso auxilia muito, né? Auxilia muito as famílias, a organização das famílias, até para nós pais ficarmos mais tranquilos que eles estão envolvidos numa atividade saudável, estão num ambiente seguro. Isso para nós pais faz muita diferença. Existe algum projeto de lei ou iniciativa da Câmara que o senhor destaque como fundamental para a melhoria da educação na capital? Eu recentemente tive aprovado um projeto de lei aqui que era uma correção histórica de uma distorção. Lá a LDB, e aí eu costumo brincar que falar o óbvio é necessário, né? A gente precisa falar do óbvio. Na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece que na sala de aula, necessariamente, tem que ter um professor, né? Sim. Aqui em Porto Alegre, até 2023,
as escolas de educação infantil não tinham professores dentro da sala de aula. Tinham profissionais com formação de professor, mas eles eram contratados como técnico em desenvolvimento infantil, ou seja, deram um apelido para o professor, ele continuava planejando, ele continuava fazendo tudo que o professor fazia, mas não, além de não ter o reconhecimento da profissão professor, ele era contratado de forma diversa para não chegar no piso da categoria. Então, recentemente nós aprovamos um projeto de lei da minha autoria, que veda a contratação de técnicos em desenvolvimento infantil e obriga todas as escolas parceiras do município, que são 226, a contratarem professores como professores. Então, é um movimento que iniciou com uma luta dos profissionais, de professor sim, técnico não. Isso influencia, inclusive, na aposentadoria, no reconhecimento dos 25 anos de sala de aula. Então, acho que foi uma vitória isso da qualidade, né? Dá mais qualidade não só para os profissionais que vão ter o reconhecimento merecido, mas também em sala de aula para os estudantes. Perfeito. A gente fala muito em estrutura física, recursos, mas a qualidade também passa pela valorização dos professores. Como que o legislativo pode contribuir? Eu acho que hoje a remuneração, o salário é sempre luta, né, da categoria. É sempre uma luta da categoria. É sempre uma luta, né? E o professor vem no Brasil, e não é Porto Alegre, não é Rio Grande do Sul, é o Brasil. Ele não reconhece essa profissão como deveria reconhecer. E não é, às vezes não é só salário, né? Às vezes é estrutura de trabalho, é material pedagógico, é o reconhecimento. Eu acho que tem uma cultura de não reconhecimento dessa profissão. Eu lembro, Fleck, que quando eu fiz a minha primeira série, né, porque naquela época não era obrigatório ir para a educação infantil, ali para a creche, e a mãe ficava em casa comigo, né? A minha professora, eu lembro até hoje, era a Cristina, minha professora da primeira série. Ela me fez ficar tão apaixonada pelo aprender que até hoje eu quero ser professora. Eu não sei como, quando, eu fiz pedagogia, depois que fiz a minha formação em Direito, fiz pedagogia, porque eu quero ser professora. Então, sabe aquela paixão que o profissional te passa, né? Isso é transformador também para a criança, né? Sabe, Deise, eu acho que eu quero fazer o movimento inverso. Eu sou advogado, mas eu estou criando coragem para iniciar o curso de pedagogia. Eu acho que dá uma amplitude, né? E eu acho que o advogado, eu que gosto de atuar na área das escolas, ter a formação de pedagogo te dá um outro olhar como um profissional, né? E é isso, eu também tenho boas lembranças, assim, da minha vida lá no início de estudante, quando eu fiz jardim, a professora Maria da Graça, a professora Ângela no pré, e assim vai indo. Depois eu estudei em colégio Freira, aí depois estudei num outro colégio lasalista, mas o professor faz a diferença da gente se apaixonar, né, pela matéria também, né? E eu sou filho de professora, né? Então, em casa, a gente sempre aprendeu em respeitar muitos professores, assim, por causa da minha relação, da relação com a minha mãe, né, por ser professora. Então, tá aí, irmã. ó, essa paixão pela educação, vem de casa. A minha mãe foi professora muito tempo, né, e eu tenho uma irmã professora também, a Cláudia. Então, mas eu acho que essa valorização é muito mais cultural, né? A gente tinha que fomentar mais isso. Com certeza. Mas a Câmara tem feito, assim, vários movimentos em prol da educação. Eu sou presidente da Comissão de Educação na Câmara de Vereadores e a gente tem feito um debate muito forte sobre a valorização. Não só na questão da remuneração, que claro que é devido, mas isso é o primeiro item da pauta, mas eu acho que também qualidade da educação é ter um bom espaço físico, é ter boa estrutura para poder dar aula, né? Acho que as famílias, Deise, e é uma cultura nossa dos últimos anos, terceirizaram a criação dos filhos para os professores. Então, os professores hoje estão sobrecarregados, né? Estão ficando doentes, estão passando por vários problemas e a gente não valoriza essa categoria. E a questão do respeito também com os professores, né, Fleck? Eu lembro, assim, né, lá na escola, ensino fundamental, a gente estudava, eu falo a gente, que eu e o Marcelo estudando a vida toda juntos, né? No Premem, lá na nossa cidade natal, que é Camaquã, a gente tinha muito respeito por eles nos aconselhavam, eles nos chamavam atenção, nos diziam, nos orientavam sobre alguma situação. A gente tem essa relação com o professor e isso a gente percebe também, muitas vezes os pais, quando o professor dá um puxãozinho de orelha na criança,
pai vai na escola tirar satisfação, né, disso, mas é saudável para o nosso desenvolvimento. Sim. Sabe que essa desvalorização do profissional da educação é tão grande que aqui em Porto Alegre são 226 escolas parceiras que se contrata pelo regime CLT. Hoje tem uma dificuldade na contratação, a gente não consegue contratar professores porque não tem professor no mercado. Então as pessoas estão desistindo da educação. Então nós tivemos uma pauta, inclusive na Comissão de Educação, para tratar sobre a ampliação de oferta de vagas, porque nós temos a URGS, temos a PUC e no Instituto Federal na Restinga, para ver se a gente consegue formar profissionais para poder atuar na área, que é uma dificuldade hoje. Dificuldade. Isso aí também eu acho que é reflexo de tudo que a gente conversou, né? Vereador, o nosso tempo, infelizmente, ele é pequeno. Quero te agradecer muito pela tua presença aqui conosco e já deixar combinado que tu vais voltar. Fazer esse agradecimento, como eu disse no início do programa, eu queria muito ter vindo aqui, né? Então, realizei aqui a minha vontade de estar aqui coisa contigo. Boa, a gente fica muito feliz em te receber. E estou à disposição para próximos debates, né? E estar aqui trazer contribuindo. as novidades do teu mandato também. Com certeza. E para quem quer acompanhar o teu mandato, as tuas ações, passa as tuas redes sociais para o pessoal. Então é @RafaelFleckPoa no Instagram. Perfeito, a gente vai te acompanhar por lá. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. O Elo é o Elo está de volta e a conversa sobre educação de qualidade continua. Nossa convidada é Juliana Queço Diniz, assessora técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Guaíba e diretora da Ubra Guaíba. Também está conosco a Raquel Lacerda Ritter, coordenadora do Núcleo de Educação Especial e Inclusiva, também da Secretaria de Educação de Guaíba. Que alegria receber vocês aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. É um prazer. A Secretaria Municipal de Educação de Guaíba acaba de ser reconhecida nacionalmente com 2 trabalhos entre os melhores do Brasil. Contem para nós um pouquinho sobre essa experiência. Bom, para nós, né, enquanto Educação de Guaíba, foi maravilhoso ter sido reconhecido. Nós estávamos com uma expectativa muito grande. Nós acreditamos muito no trabalho da Neurosaber. Então, quando nós inscrevemos os nossos trabalhos, que são trabalhos distintos, mas que acabam se interligando, nós ficamos muito, muito, muito contentes, então, com esse reconhecimento, né? E sobre o que era o tema dos trabalhos, Juliana? O trabalho que eu inscrevi em parceria com a Ana Cristina, que é fonoaudióloga da Secretaria de Educação, ele é um trabalho voltado para a consciência fonológica. O que é isso? São habilidades que a criança precisa ter para aprender a ler e escrever. Então, essa intervenção, ela partiu a partir de um dado, né? Foi constatado que 80% dos nossos alunos da rede só concluíam seu processo de alfabetização ao final do 4º ano, lá em 2023. E esse era um dado muito preocupante, porque quando a criança chega no 4º ano, ela já está há pelo menos 6 anos na escola, porque a idade obrigatória é 4. Pensando nisso, levamos práticas de intervenções pedagógicas, lúdicas para a pré-escola, nível 2, que são as crianças de 5 anos, e também para as crianças dos primeiros anos. E só em 2024, com essas intervenções, esses jogos que a prof aplica com as crianças, 40 minutos, uma vez na semana, nós já tivemos uma melhora muito significativa, porque ao final do 1º ano nós já tínhamos 60% das crianças alfabetizadas em 2024. E aí em 2025, então, nós, além dessas intervenções, a rede municipal também implementou um material estruturado, baseado no que a ciência diz. O que a ciência diz sobre como a criança aprende? O que a ciência nos traz de estudos, de evidências, de materiais? Então, nós implementamos este material e agora nós já estamos colhendo os frutos. O ano nem terminou ainda
e nós já temos muitas conquistas, muitos resultados positivos nas avaliações, inclusive as avaliações externas que o nosso município participa. Então, assim, ainda é cedo para divulgar dados, mas internamente nós já estamos comemorando os avanços, né, junto aos professores, junto à rede. E é importante também falar que no final do ano de 2024 nós tínhamos esse percentual de alunos que avançou, mas nós ainda tínhamos um percentual de alunos que não haviam avançado tanto, né? Então, em 2025, esse percentual que não avançou já iniciou o ano com atendimento do apoio pedagógico no contraturno. Então, nós temos, né, que é uma das metas, das 100 metas da gestão, é oferecer o apoio pedagógico, que é um estagiário do curso de pedagogia que vai estar lá trabalhando com essa criança que já foi mapeada em 2024, já foi sinalizada, e essa criança já inicia o ano com esse atendimento, com esse reforço na escrita, na alfabetização, na leitura, na matemática, na construção do número. Então, é um trabalho todo articulado, monitorado para que os dados não se percam e para que essa criança não se perca, porque o que a gente quer é parar de falar em sucesso, em fracasso escolar. A gente quer o sucesso escolar do nosso estudante e o nosso trabalho é direcionado para isso, para este sucesso escolar. O teu trabalho, Raquel? Bom, então, a partir do número elevado de diagnósticos precoces, nós sentimos a necessidade de fazer uma intervenção precoce dentro da sala de aula. Então, nas turmas de M1 e M2, que são alunos de 2 a 3 anos, a gente trabalha bem focado nos marcos do desenvolvimento infantil. A aplicação da RTI, né, na primeira infância, que seria o nome técnico, né, para esse trabalho, se dá a partir do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento infantil. Então, as professoras, elas são instrumentalizadas para aplicar o inventário Portage, que é a ferramenta que a gente aplica ali, para identificar possíveis atrasos nos marcos do desenvolvimento infantil e evitar diagnósticos precoces errados. Então, através da identificação das professoras, elas conseguem atuar dentro da própria sala de aula e muitas vezes desenvolver aquele possível atraso e sanar. Então, é trabalhado em 3 camadas. A primeira camada é trabalhada com toda a turma. A professora trabalha com toda a turma, ela observa a turma e identifica aqueles alunos que podem ter um possível atraso. Na segunda camada, ela faz a intervenção com aqueles alunos que precisam. E na terceira camada, ela vê, bom, esse aluno não precisa ser encaminhado para o sistema de saúde e não precisa ser encaminhado para o nosso AEE. E com esse trabalho nós conseguimos diminuir 71% dos encaminhamentos no atraso do neurodesenvolvimento. Então a gente tem ali ferramentas, né, baseadas em evidência científica que quando a mãe precisa levar para o sistema de saúde, ela já tem também um diagnóstico da escola. Um diagnóstico bem feito, baseado em evidência científica que ela pode levar para o sistema de saúde e dar um embasamento técnico também. Então, o ponto focal do trabalho, que é a nossa vitória, foi a redução dos encaminhamentos para a Secretaria de Saúde, isto? Isso. E só complementando a questão dos marcos do desenvolvimento, por exemplo, a criança deveria falar em tal idade, deveria caminhar com tal idade, deveria pular num pé só. Então, são isso os marcos do desenvolvimento que são mapeados, identificados e reduzem os encaminhamentos para a área da saúde. Perfeito. Falando em qualidade de ensino, quais são hoje os pilares do trabalho da Secretaria de Educação de Guaíba para garantir que cada aluno aprenda com propósito e significado? A Secretaria hoje desenvolve um trabalho embasado em evidências científicas, né? Ou seja, o nosso corpo técnico da Secretaria vem buscando muito isso, o que a ciência diz, o que tem comprovação, evidência, isso é muito importante, assim, né? Trabalha muito na questão do desenvolvimento dos nossos estudantes, da aprendizagem, para, como eu já disse na fala inicial, para que esse estudante tenha o sucesso no seu desempenho, no seu desenvolvimento como um todo. Não são só resultados, números, aprovação, reprovação, mas o desenvolvimento integral do nosso estudante.
A valorização e a formação continuada dos professores também parece ser um ponto central lá em Guaíba. Como que vocês têm trabalhado essa questão da capacitação continuada dos professores? Então, ela se dá de maneira realmente, né, contínua. Cada assessor, ele faz parte de um pequeno núcleo. Tem a da educação infantil, anos iniciais, e cada uma de nós acaba voltando as suas formações para aquelas partes específicas da aprendizagem do aluno e para a faixa etária que é necessária. Além disso, a gente tem seminários, formações de cunho maior, que nós envolvemos então todas as áreas. E ela é contínua, ela é desde fevereiro, quando a gente inicia as aulas, até dezembro. Inclusive, às vezes a secretária disse, vamos diminuir, gente, a gente está fazendo demais, né? Mas a gente faz assim, pensando realmente na formação. E realmente para que o objetivo seja alcançado, né? Exatamente. Que o nosso aluno tenha muito sucesso desde o início do seu processo de aprendizagem, e que o professor seja ferramentado para isso, instrumentalizado para isso, né? Ele precisa ter esse subsídio teórico, esse aporte para ele. Então, a gente vai pensando nas formações de acordo com as necessidades, Exatamente. com as demandas que as escolas vão nos trazendo também e os colegas, os profissionais, professores da rede. Como que é possível implementar projetos assim como esses que vocês nos trazem, que foram reconhecidos, né, nacionalmente, mesmo com os desafios da educação pública? Acredito que a educação pública, e voltando para a educação especial inclusiva também, ela tem um desafio enorme devido ao aumento dos diagnósticos. A gente tem que dar o pontapé inicial. Tem que ter o brilho no olho, assim, tem que ter aquela vontade de fazer. Eu acho que esse é o start que a gente faz na Secretaria de Educação. Uma olha para a outra, às vezes, e diz assim, ó, vamos fazer, mesmo que não tenha, que a gente não precise de recurso nenhum. A gente tem esse brilho no olho, a gente tem essa vontade que o nosso aluno aprenda, que ele vá para a escola realmente para a finalidade total, que é o aprendizado dele. Então, acredito que é isso. Acho que o brilho no olho e a vontade de fazer é o pontapé inicial e é o que dá certo. É o que dá certo. Não precisamos de muitos recursos para fazer dar certo, né? E complementando assim a fala da Raquel, uma equipe técnica qualificada faz toda a diferença dentro de uma secretaria de educação, pessoas que entendem a sua rede, que sabem o que estão fazendo e que trazem propostas e queiram também inovar dentro da educação e junto com isso uma gestão que acredite no teu trabalho. Isso faz toda a diferença. Ter autonomia também. Ter autonomia. Né? Então, é tu sentar com a tua secretária, com a tua coordenadora pedagógica, com a tua vice-prefeita, no nosso caso, com o nosso prefeito, levar uma proposta e eles abraçarem a tua ideia e dizer, pode fazer. Se vai trazer resultado, porque foi assim que aconteceu conosco, né? Pode fazer, se vai trazer resultado, se vai melhorar, se é isso que os nossos estudantes estão precisando, façam. Então, isso faz toda a diferença, né? Tu saber o que está fazendo e ter uma gestão que te apoia. Isso já supera muitos dos obstáculos e dos desafios da educação pública. E para além dos projetos premiados, há outras ações ou programas em andamento que estão trazendo bons resultados e merecem destaque? Muitos, né, Raquel? Assim, tem o apoio pedagógico, que eu já mencionei aqui, né, que é um projeto que ajuda e auxilia muito e contribui muito para o desenvolvimento. Nós temos a mostra científica e tecnológica que acabou de acontecer essa semana com trabalhos diversos, né, dentro dessa temática. Nós temos os jogos escolares, nós temos o projeto Férias na Escola, nós temos muitos projetos no contraturno acontecendo que dariam um outro momento aqui contigo, né? Projetos que são desenvolvidos em parceria até com outras empresas e instituições, voltados para o esporte, voltados para a cultura. Então, tem muita coisa bacana acontecendo no nosso município, na nossa rede, assim, que vem mostrar esse engajamento, esse desenvolvimento do ser humano integral, assim, para o nosso aluno. Raquel, a gente tem falado muito sobre inclusão e diversidade como parte da qualidade. Como que a Rede de Guaíba tem atuado para garantir que todos os alunos aprendam e se sintam parte? Então, a gestão de Guaíba é uma gestão que apoia muito a parte da inclusão.
Então, todos os projetos, as pesquisas que a gente faz, a gente leva para a gestão e a gestão dá o ok para fazermos, né? Então, a gente tem na Prefeitura de Guaíba o CDP, CEIAG, o CDP que é para atendimento de todas as crianças com deficiência, o CEIAG que é o nosso Centro do Autismo, que hoje nós estamos atendendo mais de 300 crianças na parte da educação, da saúde e da assistência social. Nós temos a equitação lúdica, que faz toda a diferença, né, na vida dessas crianças. A EE em todas as escolas, SRP em todas as escolas de ensino fundamental. O AE, o SRP, para quem está nos assistindo. O AE é o atendimento educacional especializado. Então, que o aluno ele tem no contraturno, além das atividades adaptadas ali do currículo adaptado, ele no contraturno escolar ele faz um atendimento de 50 minutos com uma especialista na educação especial dentro da própria escola. Então, ele tem esse apoio dentro da escola. E o SRP é para outras crianças, né, que têm dificuldade no aprendizado, que é a sala de recursos pedagógicos, que não necessariamente precisam ter um diagnóstico. Mas então o município ele pensa nessas crianças que estão com atraso no aprendizado para fazer também esse atendimento. Então aí a gente tem inúmeros trabalhos voltados para a educação especial inclusiva, né? Perfeito. Juliana, como diretora da Ubra Guaíba, tu também estás na ponta da formação de novos educadores. Que tipo de profissional a educação de hoje precisa e como a universidade pode formar esse professor do futuro? Nós sabemos hoje que a universidade tem um papel crucial na sociedade, né? E a Ubra Guaíba tem o compromisso de entregar profissionais qualificados, preparados para atuarem, né? Para chegar lá na ponta, para atuar na sociedade, na comunidade na qual ela está inserida. E esse é o nosso compromisso. E para mim, enquanto educadora, é uma honra perpassar todo esse percurso da educação, né? De ser desde a professora de educação infantil, como já fui, e hoje estar no ensino superior. E essa é uma engrenagem que acaba funcionando, né, de formas muito distintas, mas muito relacionadas, assim. Então, o compromisso da Ubra hoje é, sim, entregar este profissional, seja ele o professor da sala de aula, seja ele um médico no hospital, um fisioterapeuta, uma psicóloga, um advogado, o profissional que for, entregar com qualidade, capacitado e humanizado para estar atuando e entregando um serviço de qualidade. E para quem quiser conhecer melhor o trabalho da Ubra Guaíba, redes sociais, um número de contato, como que faz para conversar com vocês? É só seguir na rede social, lá o Insta da @Ubra Guaíba, tem @ubra.br. Então são os nossos canais oficiais aí do Instagram, que hoje todo mundo tem acesso, né? Ir lá, curtir, comentar, acompanhar tudo que a Ubra vem desenvolvendo aí nas mídias, enfim, que com certeza quem pretende buscar uma formação de qualidade vai se encontrar ali. Para conhecer os projetos da Secretaria de Educação? Então, para acompanhar a Secretaria de Educação nesses inúmeros projetos que a gente faz, @SMEGuaíba, segue lá também, compartilha, comenta, participa lá conosco. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo reconhecimento merecido. A gente fica muito feliz de saber que temos profissionais comprometidos com a educação de qualidade. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Deise. Obrigada. Agora a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. Estamos de volta e a nossa conversa sobre educação de qualidade continua. Agora a gente recebe aqui no Ela é o Elo a Cássia Wagner, pedagoga, diretora de uma escola de educação infantil em São Leopoldo e mestranda em gestão educacional pela Unicinos. Seja muito bem-vinda, Cássia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no programa com você. Quando a gente fala em educação de qualidade, muitas vezes o olhar se volta para o ensino fundamental ou o médio. Ensino fundamental, alfabetização da criança. O médio, não, ela tem que entrar para o mercado de trabalho. Mas a tua experiência foca na primeira infância. Por que é tão importante olhar para essa fase com mais atenção, Cássia?
Bom, na primeira infância é a fase que a criança está com o cérebro mais pronto para aprender, né? Então, o cérebro está na potência máxima dele e é na fase que ela aprende a relacionar-se com o mundo. Então, a importância da fase, ela é extrema, né? Porque a criança vai ter as relações dela nesse início que vai perpassar pela vida toda, né? Como a gente fala, somos adultos e todos somos criança e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Perfeito. Tu és diretora de uma escola de educação infantil atualmente. Na verdade, há bastante tempo, né, Cássia? Sim, eu estou há 10 anos na gestão da escola, né? Eu trabalho há 13 anos na educação infantil e 10 anos na gestão lá de uma escola de educação infantil em São Leopoldo. Perfeito. Como que essa vivência diária com as crianças e as famílias influencia o teu olhar como pesquisadora e gestora? Bom, estar na ponta da escola, como nós falamos, né, no chão da escola, mesmo que não seja na sala de aula, que seja na gestão, é muito importante para a pesquisa, porque muitos pesquisadores estão fora da escola há muito tempo, né, já estão em programas de pesquisa, já estão na universidade, e nós que estamos na escola precisamos ocupar esses espaços para trazer a ciência para a prática, né? Com certeza, perfeito. A tua pesquisa trata da ideia de cidades educadoras e amigas das crianças. Explica pra gente o que isso significa na prática. Bom, então as Cidades Educadoras é uma associação de cidades que entenderam que a educação ela perpassa a escola, né? Então a gente não pode achar que a educação ela é só responsabilidade da escola, né? A educação então ela perpassa por todos os setores que são da sociedade, né? E então as Cidades Amigas das Crianças já é um programa que é da Unicef e ele vem a partir da Convenção dos Direitos das Crianças para que leve local essa lei, né? Então, quando virou a Lei dos Direitos das Crianças, eles entenderam que era uma lei muito globalizada, né, e para o mundo todo. E é importante chegar lá na ponta, que é onde as crianças estão, que é na cidade. A Cidade Amiga da Criança, nós estamos nesse processo também lá em Guaíba, né? E recentemente demos posse ao comitê formado pelas próprias crianças. Vocês já passaram por esse processo em São Leopoldo também? Não, em São Leopoldo, na verdade, meu interesse de pesquisa, ele vem muito do encontro de que na nossa cidade nós não estamos ainda nesse início de processo, né? Então ainda a gente não foi não implementado. foi, não. Tu estás estudando e pesquisando sobre isso. Isso, eu quero trazer, então, né, iniciativas de outras cidades. Eu visitei Recife também, né? Eles não têm o selo, mas eles trabalham com os princípios das cidades educadoras, né, não das cidades amigas das crianças. E aí eu fui trazendo, então, algumas ideias para poder aplicar na minha pesquisa, né? E nós fazemos na escola, tentamos aplicar alguns princípios, né? Que é a participação das crianças, a gente sabe que isso acontece já na rede escolar, mas isso não vai para a cidade. Então, por isso que é importante o projeto, né? Que é trazer a visão global da criança, que a criança não está só na escola. Essa criança, ela frequenta o posto de saúde, ela vai na praça, né? Então, ela não é só da escola. E a importância desse projeto é levar, então, esse olhar da criança para todos, né? Perfeito. Falando de políticas públicas, o que tu enxergas como prioridade para fortalecer a educação infantil nas redes municipais? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a criança ela tem que sair só do discurso e ela precisa estar no orçamento, né? Como a gente fala. Não tem como ter educação de qualidade sem investimento. E hoje a gente entende que a educação infantil é o gargalo de todas as redes, né? A gente tem um número muito grande de crianças fora da escola, ainda de 0 a 3, principalmente. 4 anos é obrigatório estar na escola, então eles já estão, né, nesse movimento. Mas eu entendo que a criança ela precisa estar no orçamento, né? E a gente precisa entender que a escola de educação infantil ela tem todo um aporte, né, por trás. Ela não é uma escola que eu vou construir um prédio quadrado e está pronto, né? Então a gente precisa pensar nos espaços adequados. E isso vai desde a arborização, né? A gente tem aí muitas escolas sendo construídas e não pensando na parte de que a criança ela precisa se desemparedar, né? Ela precisa do contato com a natureza. Então é importante que quem vai planejar essas ações, eles tenham conhecimento da área, né? E do desenvolvimento da criança também. No teu dia a dia como diretora, quais práticas têm dado certo para envolver a comunidade escolar, famílias, professores e até o bairro nesse processo educativo? Te pergunto por quê?
que a gente tem percebido e ouvido, né, e falo da minha experiência como primeira-dama lá em Guaíba, é que muitos pais, eles não estão presentes na escola, eles não participam, não se envolvem, não vão nas reuniões. Então, quais práticas têm dado certo na tua comunidade escolar, na tua experiência? Bom, nós temos assim a prática de aproveitar os momentos que os pais estão, que na educação infantil os pais ainda levam as crianças, né? Então, a gente tem esse benefício. Então, a entrada e saída é um movimento que a gente faz de tentar puxar esses pais, que seja numa intervenção do saguão da escola, né? Agora, essa semana, nós fizemos algumas brincadeiras com as crianças na chegada. Então, a criança chega, tem ali alguma intervenção, tem um cartaz que ela precisa fazer o rostinho dela, e o pai está chegando junto, e aí, claro, que é rápido, né? Que são momentos que eles estão indo e voltando do trabalho, né? Então, a gente precisa aproveitar todos os momentos para estar mais perto deles. E a gente tem tido, assim, um aumento da participação deles, porque nós estamos envolvendo as crianças. Então, a gente faz um convite para reunião, coloca uma produção da criança junto. Vai lá, conversa com a criança. Olha, tem que pedir para a mamãe, para o papai, olhar, né, o bilhete, vai ter uma coisa importante. Então, trabalhar com eles, né, envolver eles no processo. Existe um conceito muito bonito que tu traz na tua pesquisa, o de criança como sujeito de direitos. Como esse entendimento muda a forma de ensinar e de gerir uma escola? Bom, esse conceito ele permeia todo o processo educativo, né? Quando a gente enxerga a criança como um sujeito de direito, a gente está vendo ele não como alguém que vai vir a ser, né? Então a criança ela já é, e ela precisa ser respeitada no que ela já tem, né, de potencialidade. Então quando a gente olha para ela assim, a gente consegue fazer um planejamento voltado para ela e não para o adulto. Porque hoje a gente vive numa cidade que é pensada para o adulto, a cidade foi pensada para um adulto, produtor, né? No caso a questão das indústrias, quando veio a migração da zona rural para a cidade, e ela não foi pensada para a criança, né? Do que é necessário para o adulto e não para a criança. Para o adulto é necessário que a criança fique 12 horas na escola, mas será que para a criança isso é importante, né? E como, se isso é necessário, como que a gente faz? Então eu acho que isso permeia todo o trabalho. A pandemia e os desafios sociais recentes, como as enchentes, mudaram o jeito das crianças viverem a infância. Como a escola pode ajudar a reconstruir vínculos e espaços de afetos depois disso? Olha, a pandemia a gente viveu um afastamento, né? E a enchente, nós vivemos o aglomeramento de pessoas, né? Então a gente viveu momentos diferentes, mas acho que ambos estavam em jogo a vida das pessoas, né? Isso mexe muito com a saúde mental. Então a gente percebe assim na escola um desgaste das famílias, né? A minha escola foi atingida na enchente, foi 20 dias da escola fechada, né, submersa, quer dizer, fechada não, submersa, porque a escola abriu só em agosto, né? Então nós ficamos alguns meses sem ter o atendimento para as crianças, mas a gente prestou todo um serviço de apoio, tanto emocional para as famílias quanto de ajuda de doações, né? Então, acho que é importante a gente estar próximo das famílias nesses momentos, né? E também se colocar como parceiro. Mas é importante também que a escola não pode ser a única rede de apoio das famílias, a única fonte segura, né? Então, a gente tem que construir um espaço seguro na cidade e outros pontos de apoio também, né? Para que a gente não sobrecarregue os profissionais também da educação. Tem essa parte também, né? Porque Sim. Hoje, como há necessidade, na maioria das famílias, que tanto o pai quanto a mãe trabalhem o dia todo, né? Então, tem isso da criança passar o dia todo na escola, tem realmente essa necessidade, mas a gente também percebe um movimento de adoecimento dos profissionais da educação, né? E também muito sobrecarregados. A gente falava também no bloco anterior com o vereador, da importância da gente cuidar dos nossos profissionais também, da saúde emocional, da saúde mental, porque passam a maioria do tempo com os alunos, né? Os alunos passam a grande maioria na educação infantil o dia todo, né? O dia todo, nós já temos a experiência do turno integral, né? E essa experiência, ela vai ir... A ideia do Plano Nacional de Educação é que o turno integral, ele vá avançando, né? Mas a gente fala muito que ele precisa ser de qualidade. Na educação infantil, nós já temos o momento do descanso, a escola já está adaptada para receber essas crianças e ficar o dia todo, né? A alimentação. Mas é importante que a gente não esqueça da qualidade para a criança, né? Não adianta a gente colocar lá mais tempo e não ter o suporte necessário para as crianças.
E a educação infantil já está organizada, né? Já, pra ela isso. já está organizada para isso. E tem algum prazo nesse determinado pelo Plano Nacional de que isso comece a acontecer? Na verdade, a educação não avançou nos últimos 10 anos em relação a isso, né? Nós tivemos poucos avanços. Ele já era uma meta do plano que passou, que ele é sempre para 10 anos, né? E agora eles vão retomar de novo porque não foi atingido. Então, eu acho que os municípios vão começar pelos primeiros anos, né? Vai ser gradual, que é o que eu acredito também que deva ser feito, né? Até para que se possa observar o que está dando certo. Isso, até né, o que para precisa poder melhorar, né? entender. E outra questão é o espaço físico, né? Hoje, se a escola fosse funcionar integral, uma escola que não é, ela reduziria as vagas pela metade. Então, tem que ter um exatamente. planejamento. Eu não posso agora decidir que vai ser integral e só botar as crianças o dia inteiro sem ter salas, sem ter espaço de descanso. Porque hoje tem os primeiros anos de manhã e de tarde. São turmas diferentes, né? Para a Isso. criança poder ficar o dia todo. Tu tem que ter de uma maior sala espaço, né? Também, e né? tem que ter outros espaços, como eu falo, né? A criança ficar emparedada. Pensa que nós adultos, né? Trabalhar 8 horas num local fechado não é tão saudável assim, a gente já fica, né? Com algumas questões. Imagina as crianças que precisam se movimentar, que precisam ver a rua, precisam da natureza, né? Então, lá na escola a gente está num movimento bem grande pela questão da arborização, porque nós recebemos um prédio novo, né? E nós já estávamos na luta do prédio novo e daí veio a enchente, aí recebemos esse ano. Mas a gente não tem árvores, porque a nossa que nós tínhamos morreu na enchente, né? Mas também com a questão da obra ela seria retirada. Então a gente está agora brigando para ter um espaço para as crianças poder ter acesso, né, à natureza, porque a gente só tem calçada, só temos pedra, como fala, né? Selva de pedras. Ai, para a criança é muito importante. Na verdade, para todos nós, né? A gente precisa de um tempo em meio à natureza, parar um pouquinho na sombra da árvore, poder respirar um ar com mais qualidade. A gente realmente precisa. Faz toda a diferença para a nossa saúde também, né? Sim. Na tua opinião, quais são os principais obstáculos que ainda impedem a educação infantil de ser valorizada como base da educação de qualidade do Brasil? Eu acho que a questão cultural, assim, da educação infantil é entender a importância que ela tem para a criança, né? No caso de ter um profissional adequado. A educação infantil, ela não é o depósito de deixar crianças enquanto eu trabalho, né? Então, esse profissional, ele precisa atender a regulamentação, que é ter o ensino superior, ser professor, né? Pedagogo. Entender também que essa criança, ela precisa dos espaços adequados, como a gente falava, né? E que ela não é só da escola, né? Acho que o principal é entender que a criança, na educação infantil, ela não é só da escola. Então, ela precisa ter uma outra rede também por trás para dar conta, né, da demanda que é essa faixa etária. E para poder auxiliar de uma forma correta, não sei se essa é a palavra, o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento integral dessa criança. Sim, sim. A gente teve, né, historicamente, a educação infantil, ela não eram profissionais da educação, ela era da assistência social. Então, isso ainda é muito enraizado, assim, a gente também sofre uma questão que é da desconfiança da escola, né? E eu vejo, assim, sai muita notícia quando acontece alguma coisa, né, que não é legal, e a gente sabe que em todos os que lugares em todos os acontece. lugares, em todas as profissões, exatamente. né? Mas isso causa, assim, sabe, sempre que acontece sempre que tem uma notícia, a gente sente na escola, assim, uma certa desconfiança. Então, a gente tem que estar sempre retomando com os pais o nosso papel, né? A nossa formação, que nós estamos lá porque a gente gosta do que faz, né? Porque a gente estuda. Então, trazer também essa parte científica, né? Que a criança, ela precisa ter alguém que saiba o que está fazendo. Com certeza. Como que tu imaginas a escola do futuro? Uma escola realmente amiga da criança, do professor e da comunidade? Bom, eu imagino uma escola que, de preferência, tenha acesso ao território, né? Que ela seja mais integrada ao território que ela está, que ela não fique isolada e tentando resolver os problemas sozinha, né? Como a gente vê que vem acontecendo, né? Eu acho que muito adoecimento hoje da classe da educação é porque a gente tomou por muito tempo todos os problemas sociais, né? E que envolvem a aprendizagem, que é muito. A aprendizagem, ela é complexa, né? Então, para a criança aprender, ela precisa de muitas questões, tanto genética quanto de ambiente que ela está, né? Então, eu acredito numa escola integrada a esse território e que ela possa desenvolver um trabalho mais intersetorial,
né, que ela tenha apoio de outros setores e que ela possa realmente fazer a diferença para aquela comunidade, mas no sentido coletivo, né? Como tem aquele provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia para educar uma criança, eu acho que a escola ela precisa estar inserida numa aldeia, né, e não ela ser a aldeia inteira, né, daquela criança. Acho que ela precisa trabalhar mais no coletivo. Que toda a comunidade, os vizinhos, as famílias abracem a escola, Isso. entendam o papel importantíssimo no desenvolvimento das crianças e possam colaborar de forma efetiva. Isso aí, que ela possa voltar a ter a confiança das pessoas. Acho que isso é bem importante também. A gente precisa retomar. Cássia, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Te desejo muito sucesso nessa caminhada apaixonada pela educação infantil e que tu possas voltar mais vezes para nos trazer novidades da tua pesquisa, desses novos projetos que tu queres trazer então para a cidade de São Leopoldo. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o espaço. E para quem quiser conhecer a escola, tem rede social? Tem Então, rede pode social. passar para o pessoal. Para quem quiser então conhecer a rede social da escola, é EMEI Girassol SL. Perfeito, muito obrigada pela tua presença conosco. Obrigada. E agora chegou o momento de aquecermos nosso coração com uma palavra de esperança. Fique com o Fé em Ação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Você tem fé suficiente para entender isto? Entender, né, que o Senhor deixou um recado para nós, não simplesmente para a Bíblia ficar aberta na nossa casa e achando que assim, você lendo apenas, o Senhor será o seu pastor e nada vai te faltar. Você tem que ter fé suficiente para saber que isso vai se cumprir na sua vida e na sua família. Então talvez você esteja passando por um momento de angústia, um momento difícil e você não está entendendo por que está acontecendo isso. Eu te digo, olhe para a palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Leia com fé, crendo, porque todo aquele que crer receberá. Então, todo aquele que bate a porta, ela se abrirá. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Você ainda vai testemunhar disto, né? Obrigado. A terceira carta de João, versículo 2, diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A pergunta é: como está a sua alma? Como estão as suas emoções? Como estão os seus pensamentos? Se estiverem organizado e você estiver em paz com você mesmo, estiver em paz com Deus, você vai viver em paz com o teu próximo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Que a tua alma tenha paz, a paz verdadeira que só Jesus pode dar. Que você tenha paz para que tudo vá bem na tua vida, tua família, teus relacionamentos, tua vida financeira, a tua saúde, que tudo vá bem com você, assim como vai bem a tua alma. Fique com Deus. Grande abraço e que Deus abençoe tua vida. Hoje a gente ouviu histórias e reflexões que mostram que educar vai muito além da sala de aula. Envolve a comunidade, o olhar da cidade e o cuidado com cada etapa do desenvolvimento humano. A gente fica por aqui, mas o Ela é o Elo continua conectando histórias, ideias e pessoas que transformam. Até semana que vem. Beijo no coração! A tua